Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma muito natural e sem gramática. E aqui nós estamos dando continuação do nosso estudo nas nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista, é a do quarto trimestre. Nós estamos em 2020. O título dessa lição é a Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Essa lição, essa revista é Estudo Bíblico da CPAD, Estudo para Adultos. Nós estamos na lição de número 1 e o título dessa lição é o livro de Jó, o qual nós vamos estar estudando nesse trimestre. E o texto dessa lição, que nós chamamos o texto de ouro, se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, e o versículo 11, onde ele diz assim: eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Né? Ouvistes qual foi a paciência de Jó, o fim que o Senhor lhe deu. Veja só, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Nós vemos aqui, na verdade, prática, diz aqui o comentarista, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da leitura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus, né, para as grandes questões da vida. Dando continuação, nós vemos aqui os versículos-chave para a leitura bíblica em classe, se encontra no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, 19 e 20. Também na carta de Tiago, capítulo 5 e o versículo 11. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo aí na sala de aula com seus alunos. Que o seu Deus venha te abençoar, dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição, diz aqui o comentarista, é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica, né? Que é uma pessoa que é de Jó, que nós vamos estar falando, né? Os objetivos específicos são 3. Veja que o primeiro tópico mostrar que, a partir das evidências, né, eternas do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. O segundo tópico é especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. O terceiro tópico, né, é identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Na introdução, diz o comentarista aqui, neste trimestre, estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Veja só, não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante e diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. O ponto central, diz aqui o comentarista, o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Primeiro tópico, nós vamos ver aqui a autoria, local e a data do livro de Jó. E no primeiro subtópico diz aqui o autor de Jó. Quem foi o autor do livro de Jó? Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. Então, há muitos tempos o pessoal vem debatendo quem foi que escreveu o livro de Jó. Uns dizem, né, os estudiosos dizem que foi Moisés, outros dizem Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Então, esses aqui são os que os estudiosos vêm procurando entender quem foi que escreveu o livro de Jó. Os que acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre o autor bíblico fazem do livro uma colcha de retalho. Afirmam ser eles a produção de vários autores e de diferentes épocas, né? Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa. Nós não temos como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida pelo único autor, né? A própria Bíblia não nos apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Então, nós deixamos aqui essa questão, como muitos não
conheceram a Bíblia, não fala. O segundo subtópico, a pessoa histórica de Jó. Então nós vemos aqui, nós cremos, né? Porque fala da história de Jó. A Bíblia atesta que Jó foi uma pessoa histórica, então que ele existiu mesmo. A Bíblia atesta isso, né? O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel. Então aqui nós vemos, né? Eles falam que Jó estava aqui ao lado de Daniel e Noé. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, né? Bem como a sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Tiago, capítulo 5 e o versículo 11, né? Então nós vemos aqui que nós, né, acreditamos pelas histórias da Bíblia, pela existência de Jó. O terceiro subtópico, a terra de Jó. Vamos ver aqui então a terra que Jó existiu. Já que ele existiu, ele tinha um lugar onde ele morava, né? Já no início do seu texto, né, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Aqui no livro de Jó mesmo, capítulo 1, versículo 1, né, como Jó, Uz era uma terra real. Então, como a terra era real, Jó também é real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Édom e ao oeste do deserto da Arábia, né, estendendo ao leste, indo até a Babilônia. Jeremias capítulo 4, versículo 21 e 25, quarto subtópico, a época de Jó. Que época foi? A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro, né, do período patriarcal. Que tempo patriarcal? Abraão, Isaac e Jacó. Conta-se que Jó também, né, fazia parte nessa época aqui. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. Vamos ver, o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era sacerdote de sua própria casa. Jó no capítulo 1 e o versículo 5. Então, nós vemos que o sacerdócio ainda não tinha sido instituído, né? Como o arânico, né, de Araão, o sacerdote de Araão, foi instituído, né? Mas o que nessa época ainda não tinha essa instituição ainda, que é do sacerdócio, mas Jó já era sacerdote já na sua família, na sua casa. Então, as filhas de Jó eram coerdeiras juntamente com seus irmãos. Jó capítulo 42, versículo 15, tá vendo? As filhas de Jó já eram coerdeiras, né, juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica, né, ter ser coerdeira, né, as mulheres. Números capítulo 27, versículo 8. A palavra hebraica questã, traduzido como uma peça de dinheiro. Jó 42 e o versículo 11. Só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia. Uma em Gênesis capítulo 33 e o versículo 19, e a outra em Josué 24, 32. Síntese do tópico 1, resumo do tópico 1, diz aqui: a autoria do livro de Jó, desconhecida, mas sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica, né, da terra de Uz no período patriarcal. Então, nós vemos aqui que a existência de Jó, nós cremos porque no período patriarcal, onde ele morava na terra de Uz, que existe, né? Então, também ele existiu na terra de Uz. Vamos. Segundo tópico, ele dando continuação ao segundo tópico, estrutura literária do livro de Jó. Primeiro subtópico, prosa e poesia. Foi escrito como prosa e poesia. O leitor que desejar ler o livro de Jó precisa dar-se de conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, por exemplo, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Veja só, Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa. Nessa ordem, né, ele está literalmente organizado assim, né? Uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo e o epílogo estão em prosa e o texto imediário em poesia. Jó capítulo 3,
versículo 1, 42 e 6. O segundo subtópico, organização. No texto em poesia, há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 círculos de diálogo entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Terceiro subtópico, a abundância de figuras de linguagem. Veja só, o livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. Veja só, o autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem de tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Jó capítulo 7, versículo 6. Vento, Jó 7, 7. Nuvem, Jó 7, 9. Sombra, Jó 8, 9 e também o 14, versículo 2. Uma corrida, uma águia, uma flor. Jó capítulo 9, versículo 25, 26, 14, 2. No livro também há recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repartem-se na mesma ordem. Síntese do tópico 2. O resumo do tópico 2, diz o comentarista, o livro apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia, prosa. Há também uso de metáfora e paralelismos. Terceiro tópico, a natureza e mensagem do livro de Jó. Veja aqui o primeiro subtópico, por que o justo sofre? Aqui está a pergunta, né? Algumas das questões mais importantes levantadas do livro de Jó são as eminentes de natureza teológica e também filosófica. Olha só, a questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Por que mesmo sofre o justo, né? Essas são as questões do livro de Jó. Ou ainda, porque os ímpios prosperam enquanto o justo sofre, né? Aí fica aquela mensagem que Jesus diz que Deus traz a chuva para todos, né? Assim são as bênçãos também. Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. Veja só, no contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Mas não, todos nós passamos por tribulação. E Tiago diz que bem-aventurado é aqueles que passam por tribulação, né? Porque depois de ser provado, receberá a coroa da vitória, né? Se havia sofrimento, era porque havia culpa de sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Segundo subtópico, existe bondade desinteressada? É que ele faz uma pergunta. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Muita gente quer barganhar com Deus. Essa era também a tese do diabo. Para ele, para quem? Para o diabo, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca. Aí, veja só, Jó era um homem agraciado com muitos bens. Então, Jó tinha de tudo, toda bonança, né? Com uma família formidável, veja só, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Então, aqui o diabo está fazendo essa questão que as pessoas só são devotas a Deus se estiver com a vida boa, né? Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade. Será que esse fervor religioso permaneceria? Olha só, Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não substituiria uma prova de fogo. Olha só, o livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Mostra o poder dele
na vida de Jó. E é isso que Deus quer nas nossas vidas também, mostrar o poder dele sobre as nossas vidas sem nós deixar de adorar o Senhor. Terceiro subtópico, em tudo dai graça, diz a palavra do Senhor. Terceiro subtópico, pode o homem compreender Deus? E fica aqui a pergunta. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Veja só, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor uma visão. Né? Atos capítulo 9, versículo de 1 a 17. Assim também, Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Jó 38, versículo 42. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Olha só, viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro, né? Então aqui, essa experiência de Jó, ele conhecia a Deus e ouvia falar. Mas aqui no final do seu livro a gente vê que Jó agora já conheceu a Deus com ele andar, e já é diferente. Então, queridos, nós andamos às vezes, muitas das vezes, de ouvir falar do Senhor. Mas se nós buscar, nós ler a Bíblia, nós buscar o Senhor, aí a gente vai ter essa experiência de com ele andar. Desejo do tópico 3, o resumo do tópico 3, a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. Queridos, terminamos aqui a lição de número 1, o livro de Jó. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.